Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é uma quarta-feira e, se eu não me engano, era segunda-feira. Eu tava organizando os materiais para um atendimento em psicoterapia e era um atendimento que eu ia começar a trabalhar o tópico de agendas, de organização e planejamento com uma criança / adolescente. E daí eu fui olhar as minhas agendas que eu tenho. Eu comecei a utilizar a agenda, me planejar, me organizar mais seriamente. Foi em 2017, mais ou menos. Metade de 2017, eu diria. E era uma época que eu estava estudando para passar no vestibular. Então era muito conteúdo, era muita coisa para estudar e eu me vi obrigado a me planejar e a me organizar, né? E na época, eu usava esses cadernões quadriculados de matemática. Eu já tinha começado além de me organizar no caso de afazeres, de horários, de atividades, revisões, conteúdos a serem estudados, eu já fazia algumas partes qualitativas no sentido que eu escrevia as minhas percepções, as minhas considerações sobre como algo deveria ser feito, como foi, qual foi o resultado, qual foi a sensação, o que eu tinha achado daquilo e tudo mais, né? E é engraçado no sentido, eu mantive esse hábito até hoje, com bastante consistência, porque me ajudou muito, né? Os benefícios foram imensos no sentido de conseguir dar conta de muita coisa, me organizando, me planejando. Eu consegui aprender muita coisa, eu consegui ter uma rotina muito sustentável, conseguindo me organizar e conseguindo me planejar. Só que tem um segundo benefício que eu nunca experimentei com tanta frequência, mas nessa última segunda-feira eu experimentei, que é o benefício de eu olhar para o passado e eu olhar a minha perspectiva do passado, né? A vantagem de eu, desde o começo, eu ter escrito as minhas percepções, os meus pensamentos, o que eu senti, o que eu achei sobre um dia, sobre um estudo, sobre uma situação, é que agora eu consigo olhar para o passado e é interessante, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, isso aqui foi um domingo, foi 4 de novembro de 2018, foi um dia antes do meu aniversário, olha só. Peguei aleatório aqui, inclusive. Meus pensamentos do dia. O domingo foi bem legal. Eu consegui relaxar e ter folga mental. A vida, assim, ainda assim, foi mais produtivo do que eu havia planejado. Parando para pensar, eu acho que escrever foi realmente útil. Ou vou tentar utilizar isso de maneira mais eficiente. Observação. The lapiseira is awesome. Ok, eu tinha começado a testar uma lapiseira, a lapiseira era muito legal. Meu domingo foi produtivo e eu gostei muito de escrever no domingo. Bacana, um dia antes do meu aniversário. No dia do meu aniversário, que foi um dia depois, foi uma segunda-feira, conseguiu começar o dia de uma ótima maneira. A corrida de 15 minutos trouxe uma boa sensação em relação ao dia junto ao bom café da manhã. Consegui progredir no artigo mais do que o esperado, mas não consegui estudar Python. Ainda assim, considerando o total, foi um dia produtivo. Nem mencionei nada sobre o meu aniversário. Meu Deus do céu. Tudo bem. A ideia era só dar um exemplo, né? Hoje em dia, eu ainda continuo usando, mas eu faço separado, né? Então, eu tenho um caderno mais para afazeres mesmo, coisas práticas. E eu tenho um outro caderno que é mais específico para escrita, para sentimentos e tudo mais. Confesso que eu tenho a parte da escrita dos sentimentos eu tenho deixado um pouco de lado, porque os benefícios eu não colho eles com tanta frequência igual os benefícios da parte mais prática, né? Mas eu só não colho com tanta frequência porque eu não retomo e eu não reviso e eu não penso sobre essas situações como eu poderia. Se eu fizesse isso, eu colheria com mais frequência. Enfim, pessoas, começando com a introdução do vídeo. Meu nome é Edson, eu sou psicólogo e a ideia do vídeo de hoje é conectar vários assuntos, né? Então, planejamento, organização, escrita e, mais especificamente, a ideia de self. A ideia de self como contexto. Então, vamos começar pelo início, né? Planejamento e organização são habilidades e, como qualquer outro tipo de habilidade, a gente pode desenvolver, a gente pode treinar, a gente pode ficar bom nessas habilidades. Um outro ponto curioso que eu achei, revisando meus cadernos, é de como no começo eu fazia muitos testes de como preencher, de como organizar. E normalmente eu fazia por mês. Eu achei engraçado que tinha lá, próximo mês vou experimentar maior flexibilidade, próximo mês vou experimentar escrever de outro jeito, e eu fui fazendo esses experimentos. Organização e planejamento, elas são coisas muito úteis, mas
a gente pode passar em uma infinidade de benefícios que traz, mas eu acho que talvez o principal benefício é você conseguir ter mais tempo livre. E aqui, às vezes, é uma pegadinha da organização e planejamento, porque às vezes quando a gente começa, a gente está anotando, a gente está organizando uma rotina, tem uma tendência de meio que querer preencher todos os horários e ser o mais produtivo possível, né? Muitas pessoas começam hoje em dia pesquisando e tentando melhorar essas habilidades de organização e planejamento numa lógica de produtividade, né? As pessoas, elas querem ser mais produtivas e daí elas começam a colocar na agenda, organizar o tempo delas e elas querem espremer o máximo de produção de todo o tempo disponível que elas possuem. E tudo bem, pode ser um objetivo, mas particularmente o que eu achei de mais vantagem nesse processo não é necessariamente ganhar produtividade no sentido de fazer mais coisas, mas é ganhar produtividade no sentido de dar conta do que eu já fazia em menos tempo, com menos energia e de forma mais eficiente. Então, né, eu comecei no ensino médio, me organizando para o vestibular. Não é que antes eu não dava conta das matérias, eu sempre consegui dar conta de todas as matérias, todos os trabalhos, estudar para as provas e tudo mais, mas era sempre meio caótico, era sempre meio ansiogênico, era sempre muito estressante, né? Porque sempre tinha a pressão do tempo, eu não tinha muita noção do quanto eu ia levar, se ia ser fácil, se ia ser difícil, então tinha sempre um aspecto de gambling, né, de aposta ali, de incerteza. Eu dava conta, mas era estressante. E daí, eventualmente, o que acontecia é que existia também um sentimento de culpa, né? Então, às vezes eu estava fazendo outra coisa que não era estudar, que não era ajudar meus pais no trabalho, que era algum lazer, que era ver algum vídeo, que era ver alguma série, eu sempre tinha um sentimento de culpa. Meu Deus, mas eu poderia estar fazendo alguma outra coisa que eu preciso fazer, né? Seja estudar, trabalho, enfim, por aí vai. E quando eu me organizo, quando eu planejo, fica mais fácil eu fazer as coisas que eu já fazia, mas agora eu consigo visualizar elas, eu consigo ser eficiente e eu consigo equilibrar com momentos de lazer, eu consigo equilibrar com momentos de descanso. E isso torna o dia a dia, isso torna lidar com a vida algo mais sustentável. E sustentabilidade é a palavra-chave para você conseguir lidar com as demandas, lidar com os problemas sem ter um burnout. Sem chegar uma hora que você quebra, sem chegar uma hora que você não dá mais conta. E eu acho que esse é a principal coisa que eu gostaria de deixar aqui se você gostaria de se organizar, se planejar, mas você não tem essa noia, essa pira de produtividade, eu acho que organização e planejamento ainda é para você, porque você vai conseguir dar conta das coisas que você já faz, você não precisa fazer mais coisas de um jeito mais eficiente. Isso vai te livrar tempo para você conseguir aproveitar outras coisas sem peso na consciência. Isso alivia muito, né? Um dia a dia não tão estressante, um dia a dia mais tranquilo, um dia a dia mais leve. E o segundo ponto é que eu acho muito legal conectar tudo isso com a ideia de self. A ideia de self, especificamente a ideia de self como contexto, é eu enxergar o eu como uma cola que traz congruência para minha história. Então, eu tenho o período que eu fui adolescente, que eu estudei para o vestibular, eu tenho o período que eu ajudei meus pais no trabalho, tem o período que eu morei sozinho enquanto eu cursava a graduação de psicologia, eu tenho o período agora em que eu estou focando na minha fase profissional, de crescer como terapeuta, como psicólogo, eu tenho o período das minhas relações sociais quando eu era mais novo, eu tenho o período das minhas relações sociais no período da universidade, eu tenho o período das minhas relações sociais no momento atual. Como que eu conecto tudo isso? Por que isso não são fatos isolados? Isso se conecta por causa do eu. O eu é o elemento comum que conecta todas essas histórias e traz coerência para a história como um todo, para a história maior. E nesse sentido, a memória autobiográfica é uma função cognitiva muito importante que a gente tem para manter esse senso de eu, né? Para manter essa coerência. E, olha só, nessa ideia de agendas, de escrever, de planejamento, se nesse processo eu incorporo e eu vou escrevendo pensamentos, eu vou registrando memórias, eu vou também tendo um auxílio nessa construção do eu vou tendo também um auxílio de como que eu posso conectar essas diferentes histórias, essas diferentes experiências, como que eu posso dar sentido para elas, e como que eu posso orientar isso para o sentido, tá bacana, então isso foram as experiências que eu fui construindo, eu fui conectando até agora, o que de sentido isso traz para mim até aqui, e o que isso diz sobre o que eu posso fazer a partir daqui, o que eu quero fazer a partir daqui, que caminho eu quero levar essa história a partir daqui.
E esse senso de self, ele é muito importante, né? Não só para você ter motivação, para você ter vontade, para você ver sentido nas coisas, mas ele também é um senso de self que traz uma certa liberdade. Porque por mais que... traz uma certa liberdade no sentido porque eu me livro de adjetivos e eu me livro de autoconceitos que podem me prender, né? Eu me livro de rótulos, eu ganho a liberdade do eu ser só a cola da história. E, obviamente, o protagonista da história pode assumir diferentes características, pode desenvolver diferentes habilidades e pode viver diferentes experiências, né? Eu não preciso ter um rumo direcionado para a história pré-definido. Esse rumo ele pode ser construído à medida que eu vou vivendo. Isso é sensacional, em vários níveis, para facilitar a nossa experiência emocional, para facilitar viver uma vida satisfatória de uma forma geral. E é isso, pessoal. Então, só retomando, né? Olha só, esse aqui tá acabadinho. Esse aqui é de 2017 e 2018. Existem várias formas de se organizar e se planejar, de fazer uma agenda, de fazer um bullet journal. Nossa, eu pesquisei muito sobre bullet journals quando eu comecei. Eu não estou falando aqui de um jeito específico. Inclusive, eu recomendo que vocês façam parte do que eu fiz, que é de testar. Começa de um jeito, vai testando o que funciona, o que não funciona e tudo mais. Mas eu deixo aqui o incentivo no sentido que os benefícios não é só se você quer produzir mais, os benefícios é se você quer simplesmente dar conta do que você já faz, mas de um jeito melhor, que vai livrar tempo e um tempo sem culpa para você conseguir aproveitar o seu lazer, aproveitar a sua vida com outras coisas, além de auxiliar naquilo que eu mencionei do self, de um self contextual, de você conseguir orientar, colar as suas experiências de um jeito efetivo, e isso traz vários benefícios, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu feedback, e é isso. Até a próxima.